O dia 7 de dezembro de 1941 marcou uma virada transcendental na história contemporânea. Nesse dia, conhecido desde então como o Dia da Infâmia, a Marinha Imperial Japonesa lançou um ataque aéreo surpresa contra a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, localizada no arquipélago do Havaí. A ofensiva, executada com aviões lançados de porta-aviões japoneses, atingiu uma frota do Pacífico desprevenida que praticamente não teve capacidade de reação. O resultado foi devastador. Milhares de soldados americanos perderam a vida e numerosos encouraçados e navios de guerra foram destruídos ou gravemente danificados no porto. Por que o Japão atacou Pearl Harbor? Ao longo do século XIX, o Japão passou por uma profunda transformação conhecida como Revolução Meiji, com a qual rompeu definitivamente com sua estrutura feudal para adotar uma modernização acelerada nos campos industrial, tecnológico e militar. Esse processo o tornou a nação mais avançada da Ásia e a potência dominante no Extremo Oriente. Com o nascimento do Império Japonês, surgiu também uma política expansionista que se manifestou primeiro na vitória sobre a China em 1895, permitindo ao Japão apoderar-se da ilha de Formosa, atual Taiwan, e depois, em seu contundente triunfo sobre o Império Russo na Guerra de 1904 a 1905, que lhe concedeu o controle do sul de Sakhalina e da estratégica base de Port Arthur. Mais tarde, em 1910, o Japão concluiu a anexação do antigo Reino da Coreia, consolidando seu domínio na região. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Japão aproveitou o conflito para ampliar ainda mais sua influência. Ao declarar guerra à Alemanha em 1914, ocupou seus territórios no Pacífico e, após a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919, obteve o controle dos arquipélagos das Marianas, das Carolinas, das Ilhas Marshall e de Palau, entre outros, expandindo assim sua presença na Micronésia. No entanto, esse crescimento desmedido provocou atritos com os Estados Unidos, que viam ameaçados seus próprios interesses estratégicos e comerciais na região. Para acalmar as tensões, ambos os países assinaram o Tratado Naval de Washington em 1922, pelo qual foram estabelecidas limitações ao tamanho das frotas navais e zonas de influência marítima. Apesar dessa tentativa de equilíbrio, as relações entre Japão e Estados Unidos deterioraram-se especialmente a partir de 1931, com a invasão japonesa da Manchúria. Durante a etapa conhecida como Era Showa, sob o governo do imperador Hirohito, o Japão adotou uma política cada vez mais agressiva. O ponto de ruptura definitivo foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa, iniciada em 1937, quando as forças nipônicas ocuparam vastas regiões do território controlado pelo governo nacionalista de Chiang Kai-shek, aliado-chave dos Estados Unidos na Ásia. Esse avanço japonês sobre a China intensificou a rivalidade com Washington e alimentou o conflito que culminaria na Guerra do Pacífico. Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos adotaram uma postura fortemente neutra nos assuntos internacionais, marcada pelo desencanto após sua participação nas Conferências de Paz de Paris em 1919. Naquelas negociações, a delegação americana, liderada pelo presidente Woodrow Wilson, ficou profundamente frustrada com a distribuição desigual dos benefícios entre os países vencedores, que impuseram condições severas aos derrotados. Esse clima alimentou o temor em Washington de que o ressentimento gerado na Europa resultasse em novas guerras. Como resposta, o governo norte-americano optou por uma política de isolamento total, evitando se comprometer em conflitos externos, especialmente nos assuntos da Europa. O retraimento internacional dos Estados Unidos foi reforçado ainda mais após o colapso financeiro de 1929 e a devastadora Grande Depressão que se seguiu. Com a chegada ao poder do democrata Franklin Delano Roosevelt, o enfoque centrou-se completamente na recuperação interna, deixando de lado a crescente tensão internacional da década de 1930. Mesmo quando estourou a Segunda Guerra Mundial em 1939 com a invasão alemã da Polônia, o governo americano proclamou sua neutralidade, sem se envolver na guerra entre o Terceiro Reich, o Reino Unido e a França.
A queda de Paris em 1940 gerou preocupação na Casa Branca, mas tanto a opinião pública quanto o Congresso permaneciam firmemente contrários a qualquer tipo de intervenção, respaldados pela vigência do ato de neutralidade. No entanto, Roosevelt conseguiu contornar parcialmente essa limitação por meio de mecanismos legais, como a Lei de Empréstimo e Arrendamento, que permitiu enviar armamento e suprimentos ao Reino Unido, e através do acordo pelo qual foram entregues 49 destroyers obsoletos à Marinha Britânica em troca de bases militares. Embora os Estados Unidos não participassem diretamente, começavam a inclinar a balança. O panorama mudou drasticamente no último trimestre de 1940. Em primeiro lugar, o regime de Vichy, aliado colaboracionista da Alemanha nazista, autorizou o exército japonês a se estabelecer na região da Indochina, especificamente no Vietnã e Tonquim, ameaçando abrir uma nova frente no sul da China. Mas o fator determinante foi a assinatura do Pacto Tripartite entre Japão, Alemanha e Itália. Essa aliança formalizou a criação do Eixo, uma coalizão militar que não apenas consolidava três potências agressivas com ambições expansionistas, mas também posicionava o Império Japonês como um ator estratégico na região do Pacífico, em clara concorrência com os interesses dos Estados Unidos. A aparente distância do conflito começava a desaparecer. A formação do eixo entre Japão, Alemanha e Itália não trouxe redução das tensões com os Estados Unidos. Pelo contrário, intensificou a preocupação da administração de Franklin Delano Roosevelt. O presidente observava com alarme o avanço bem-sucedido das forças do Terceiro Reich e da Itália fascista no norte da África e nos Balcãs, expandindo seu controle territorial. Esse crescimento do poder do eixo gerou em muitos cidadãos americanos o temor de que tanto o Atlântico quanto o Pacífico deixassem de ser barreiras seguras, percebendo uma ameaça direta em ambos os frontes marítimos. Esse novo cenário global motivou o Congresso a aprovar medidas excepcionais para fortalecer a defesa nacional. Foi promulgado o Selective Service Bill, estabelecendo pela primeira vez o recrutamento obrigatório em tempos de paz, e aprovado um orçamento enorme de 17 bilhões de dólares para reforçar e modernizar as Forças Armadas. Embora essas decisões tenham gerado certa oposição por serem interpretadas como um abandono gradual do princípio de neutralidade, grande parte da opinião pública apoiou a política externa do governo, desde que permanecesse focada em fornecer apoio ao Reino Unido sem se envolver diretamente no conflito. A única rejeição visível veio de setores específicos, como descendentes de imigrantes alemães ligados ao German American Bund, grupos ítalo-americanos e irlandeses, ou membros do Comitê America First, que continuavam defendendo uma estrita não-intervenção. No entanto, a maioria da população recebeu com entusiasmo a notícia de que os Estados Unidos ampliariam sua zona de influência no hemisfério norte através do controle estratégico da Groenlândia, medida que simbolizava uma defesa ativa do continente sem declarar abertamente guerra. Durante esse período, os laços diplomáticos e estratégicos entre os Estados Unidos e o governo nacionalista chinês se estreitaram significativamente. A administração de Franklin Delano Roosevelt assinou uma série de acordos com Chiang Kai-shek que incluíram assistência financeira direta à administração de Chongqing, envio de armamento e equipamentos para as tropas chinesas e até o fornecimento de pilotos e aeronaves americanos que operariam sob a Força Aérea Chinesa como parte do célebre grupo dos Tigres Voadores. Essa cooperação intensificou a tensão com o Japão, ainda imerso em sua prolongada campanha militar no território chinês. Antecipando um possível confronto com os Estados Unidos, o chanceler japonês Yosuke Matsuoka, seguindo as diretrizes do primeiro-ministro Fumimaru Konoe, selou em abril de 1941 um pacto de não agressão com a União Soviética, assinado junto a Iosif Stalin em Moscou. Apesar desta tentativa de assegurar a frente norte, os planos de Tóquio foram abalados quando, em 22 de junho de 1941, a Alemanha lançou a Operação Barbarossa, invadindo seu ex-aliado soviético.
Esta ação desencadeou um debate interno entre os setores militares japoneses. Enquanto uma facção defendia um ataque coordenado com Berlim contra a URSS, outra defendia um avanço para o Sudeste Asiático, focando nas frágeis defesas das colônias britânicas e holandesas. Ao mesmo tempo, em Washington, as derrotas iniciais do Exército Vermelho geraram inquietação no Congresso. A possibilidade de aliar-se a um regime comunista e autoritário como o soviético era impopular. Algo refletido quando, por apenas um voto, 203 a 202, a Câmara dos Representantes evitou bloquear medidas militares essenciais para a defesa nacional. Em 22 de julho de 1941, o Japão tomou uma decisão estratégica crucial ao ocupar toda a Indochina francesa. Esta expansão, facilitada pela colaboração do regime de Vichy, liderado pelo Marechal Philippe Pétain, que, sob pressão de Hitler, autorizou a cessão da Cochinchina, permitiu a Tóquio estabelecer uma base naval em Saigon e desplegar mais de 200 mil soldados em posição ameaçadora em relação às possessões britânicas e holandesas no Sudeste Asiático. A reação de Washington foi imediata. Em 23 de julho, o subsecretário de Estado Sumner Welles comunicou ao embaixador japonês Nomura a suspensão de todos os acordos comerciais entre as duas nações. Os dias seguintes marcaram um endurecimento sem precedentes. Em 25 de julho, os Estados Unidos e o governo filipino congelaram os ativos japoneses em seus bancos e bloquearam todos os seus bens. A esta decisão somaram-se em Cascata, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido em 26 de julho e os Países Baixos em 28 de julho. No entanto, o golpe mais letal chegou em 1º de agosto, quando Washington, Londres e Amsterdã impuseram um embargo conjunto de petróleo e matérias-primas vitais. Esta interrupção no fornecimento de energia colocou o Império Japonês em situação crítica. Não apenas ameaçava paralisar sua economia, mas também colapsar as operações militares ainda em andamento na China. A pressão internacional havia empurrado o Japão para um cruzamento perigoso. As sanções impostas sobre o fornecimento de petróleo pelas potências ocidentais mergulharam o governo japonês em profundo estado de preocupação. O Japão contava, naquele momento, com apenas 65 hectolitros de petróleo bruto em suas reservas, limitando seriamente a capacidade de manter operações militares em território chinês. Estimava-se que o país poderia resistir entre 12 e 18 meses nessas condições, e muito menos caso enfrentasse um conflito direto com os aliados, o que reduziria drasticamente esse período. Neste cenário crítico, o embaixador Kishisaburo Nomura foi recebido no Salão Oval pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, que lhe transmitiu que os Estados Unidos só considerariam restabelecer o envio de petróleo se o Japão renunciasse publicamente à sua aliança com Berlim e retirasse suas tropas tanto da Indochina francesa quanto da China. Tais exigências eram inaceitáveis para Tóquio, o que levou os diplomatas japoneses a apresentar uma contraproposta: evacuar gradualmente o território indochinês e reduzir parcialmente sua presença na China, em troca de que Washington atuasse como mediador entre o Japão e o governo nacionalista de Chiang Kai-shek. No entanto, os americanos rejeitaram essa iniciativa. Essa negativa gerou dúvidas dentro da Conferência Imperial, da qual o próprio imperador Hirohito participou em 6 de setembro. A crescente tensão diplomática provocou a renúncia do primeiro-ministro Fumimaru Konoe em 16 do mesmo mês, um político-chave na formação do eixo. No dia seguinte, ele foi substituído pelo general Hideki Tojo, uma figura militar de linha dura, partidária de uma solução bélica imediata. Hideki Tojo assumiu a liderança com amplos poderes. Além de ser primeiro-ministro, manteve o cargo de ministro da guerra, o que lhe deu controle quase absoluto sobre o aparato político e militar. Rapidamente convenceu seu gabinete e o imperador de que o único caminho para evitar o colapso do império era obter pela força os recursos que o Ocidente lhes negara, especialmente o petróleo. O plano consistia em lançar uma ofensiva contra os campos das Índias Orientais holandesas em Sumatra e Java, além de conquistar regiões britânicas ricas em recursos como Bornéu e Birmânia. No entanto, havia um obstáculo evidente. Os Estados Unidos não permitiriam tal agressão sem responder militarmente. Para evitar que a intervenção americana frustrasse seus planos,
a cúpula japonesa concluiu que era imprescindível neutralizar primeiro a frota do Pacífico. Dessa forma, ganharia um tempo valioso para assegurar as conquistas no Sudeste Asiático e na Oceania sem interferências imediatas. Assim foi tomada a decisão de lançar um ataque preventivo que marcaria um ponto de não retorno na história do século XX. Por volta do meio do outono de 1941, o primeiro-ministro Hideki Tojo já havia delineado em detalhes a estratégia para ocupar as colônias ocidentais na Ásia e no Pacífico. Embora houvesse detratores dentro do alto comando japonês, um dos mais relevantes era o almirante Isoroku Yamamoto, comandante-chefe da Frota Combinada, que era abertamente contrário a entrar em guerra com os Estados Unidos e nunca simpatizou com a aliança com o Terceiro Reich. Apesar de suas objeções, Yamamoto aceitou seu papel por dever patriótico, sendo também o único capaz de desenvolver um plano eficaz para desarticular a frota americana no Pacífico por meio de um ataque aéreo surpresa à base naval de Pearl Harbor, localizada no arquipélago do Havaí. No entanto, mesmo na antevéspera do conflito, o Japão tentou evitar o choque direto. Em 26 de novembro, os enviados japoneses Saburo Kurusu e Kishisaburo Nomura realizaram uma última reunião em Washington com o secretário de Estado Cordell Hull. Durante esse encontro, lhes foi apresentado um ultimato conhecido como Nota Hull, que exigia a retirada completa das tropas japonesas da China e da Indochina, bem como a ruptura imediata do pacto com as potências do eixo. Em troca, o Japão obteria a promessa de integração em uma aliança com os Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e Países Baixos, além de benefícios comerciais, tarifas reduzidas e melhoria na paridade monetária entre o iene e o dólar. A proposta foi vista em Tóquio como uma humilhação. Aos olhos dos diplomatas japoneses, a exigência de abandonar territórios pelos quais tanto se sacrificou economicamente e em termos humanos era inaceitável. Além disso, uma retirada abrupta teria projetado uma imagem de fraqueza diante de outras potências regionais. Para piorar, a oferta não garantia evitar a guerra, já que o Japão teria ficado preso a uma aliança forçada com as democracias ocidentais para combater o eixo, tornando-se inimigo da Alemanha e da Itália sem qualquer benefício tangível. No mesmo dia em que fracassaram as últimas conversas diplomáticas, a Marinha Imperial Japonesa lançou sua ofensiva. A partir de suas posições nas Ilhas Kurilas, uma força composta por porta-aviões, destroyers e submarinos partiu em direção ao centro estratégico dos Estados Unidos no Pacífico, Pearl Harbor. Assim começou a contagem regressiva para um ataque que mudaria para sempre o curso da Segunda Guerra Mundial. Como o Japão planejou o ataque surpresa a Pearl Harbor, o almirante Isoroku Yamamoto, comandante da Frota Combinada do Japão e veterano com experiência na Guerra Russo-Japonesa, foi quem concebeu o plano de lançar um ataque decisivo contra os Estados Unidos. Sua inspiração veio de um episódio ocorrido em 1940, quando a Marinha Real Britânica executou com sucesso um ousado bombardeio ao porto italiano de Tarento, usando torpedeiros lançados de porta-aviões para afundar um encouraçado inimigo. Esse fato serviu de modelo para ele idealizar uma ofensiva semelhante, mas em proporções muito maiores contra a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, nas Ilhas Havaí. Desde o início, a proposta de Yamamoto foi recebida com ceticismo e rejeição nos círculos militares japoneses. Vários oficiais do Estado-Maior Naval, incluindo o influente almirante Ozami Nagano, consideravam mais prudente limitar as ações a uma campanha regional nas Filipinas, expulsando as forças americanas do arquipélago sem provocar uma guerra total. Para eles, atacar diretamente o Havaí implicava assumir riscos extremos com consequências imprevisíveis. Diante da falta de apoio, Yamamoto mostrou-se disposto a abandonar seu cargo, o que gerou forte pressão na cúpula militar. Em várias ocasiões, expressou que não apoiaria qualquer operação de expansão para o sul se antes não fosse eliminada a ameaça representada pelos encouraçados e porta-aviões americanos no Pacífico. Sua postura firme e sua reputação como estrategista naval acabaram inclinando a balança a seu favor. Finalmente, após intensas deliberações, as autoridades militares japonesas aceitaram sua proposta. Yamamoto recebeu aprovação para executar sua audaciosa manobra,
um ataque aéreo surpresa a Pearl Harbor com o objetivo de paralisar a frota do Pacífico e conceder ao Império do Sol Nascente a vantagem estratégica necessária para iniciar sua expansão pelo Sudeste Asiático sem interferência imediata dos Estados Unidos. Quando o almirante Isoroku Yamamoto formou a equipe encarregada de planejar o ataque a Pearl Harbor, reuniu figuras-chave da Marinha Imperial Japonesa para executar a ambiciosa operação. O vice-almirante Shuichi Nagumo foi designado comandante da frota de ataque. O contra-almirante Ryunosuke Kusaka atuaria como supervisor estratégico. O oficial Minoru Genda foi nomeado chefe de planejamento tático. E o comandante Mitsuo Fushida ficou à frente das esquadrilhas aéreas. Todos concordaram que a missão era extremamente complexa, mas viável, desde que fosse executada com precisão milimétrica e nenhum detalhe deixado ao acaso. Na fase de preparação, o Estado-Maior japonês realizou simulações estratégicas no Colégio Naval Imperial de Tóquio para medir os possíveis resultados do ataque. O primeiro exercício foi um completo fracasso. As forças americanas detectavam a tempo a frota japonesa e conseguiam afundar 2 de seus porta-aviões. Alarmados com esse desfecho, organizou-se um segundo exercício de guerra com ajustes na rota e na tática de aproximação. Desta vez, o cenário terminou com uma vitória esmagadora dos japoneses. Conseguiram afundar 2 porta-aviões, um encouraçado e 2 cruzadores pesados americanos, sem sofrer baixas. Essas simulações foram decisivas para definir a rota que a frota japonesa seguiria. Em vez de navegar diretamente os mais de 5.000 quilômetros que separavam o Japão do Havaí, o que aumentaria o risco de detecção, escolheu-se um trajeto mais discreto pelo remoto Pacífico Norte. A frota partiria das Ilhas Kurilas e se dirigiria para o noroeste da ilha de Oahu, de onde lançariam o ataque. Essa manobra permitiria manter o fator surpresa, crucial para o sucesso da operação, aproveitando as condições climáticas e a menor vigilância naval naquela região do oceano. O trajeto escolhido pela Marinha Imperial Japonesa para alcançar as costas havaianas pelo norte do Oceano Pacífico era consideravelmente mais longo do que as rotas do Pacífico Central ou do Sul. No entanto, esse caminho oferecia uma vantagem tática vital. As intensas tempestades e condições meteorológicas adversas dessa região dificultavam o trabalho das aeronaves de reconhecimento inimigas, aumentando as chances de manter o sigilo. Para assegurar a autonomia da frota durante tal travessia, foram realizados intensivos treinamentos de reabastecimento em alto mar e adaptados os porta-aviões leves, carregando-os com barris adicionais de 200 litros de combustível por unidade. Paralelamente, os oficiais Minoru Genda e Mitsuo Fushida conduziram exaustivos exercícios para aperfeiçoar o uso de torpedos, primeiramente na Baía de Kagoshima e posteriormente nas águas mais isoladas da Baía de Hitokapu, nas Ilhas Kurilas. Ali, as tripulações dos Nakajima B-5N foram instruídas a lançar torpedos de uma altitude inferior a 20 metros e a uma velocidade próxima a 180 km por hora, garantindo que não mergulhassem mais de 12 metros abaixo da água, a profundidade exata do porto de Pearl Harbor. Para isso, os engenheiros adicionaram aletas de madeira na parte traseira dos torpedos, reduzindo sua capacidade de mergulho após o impacto com o mar. A força de ataque reunida pelo almirante Isoroku Yamamoto, sob o comando da frota combinada, consistia em 36 navios. Entre eles estavam os 6 porta-aviões principais: Hiryu, Soryu, Kaga, Akagi, Zuikaku e Shokaku. Os couraçados Riei, Kirishima e Nagato. Os cruzadores Tone, Shikuma e Abukuma. Além de 8 destroyers e uma flotilha de 8 submarinos de longo alcance. Além disso, a operação contou com 8 petroleiros responsáveis pelo abastecimento em alto mar, como o Kyokuto Maru e o Toho Maru. A bordo desta poderosa armada viajavam 423 aviões de combate preparados para a ofensiva. O contingente aéreo incluía 80 caças, Mitsubishi Zero, 143 torpedeiros Nakajima B-5N, 128 bombardeiros em mergulho Aichival, além de 72 aeronaves de reserva dos 3 modelos anteriores, prontas para intervir caso a primeira onda precisasse de reforços. Essa força aérea
cuidadosamente treinada e equipada, seria responsável por executar o golpe inicial que mudaria o curso do conflito global. No dia 10 de novembro de 1941, vários navios de guerra da Marinha Imperial Japonesa partiram discretamente dos portos de Kuri e Hiroshima. Durante as 2 semanas seguintes, essas unidades navais foram se reunindo de forma escalonada no arquipélago das Ilhas Kurilas, até finalmente se concentrar todas na tranquila baía de Hitokapu, na ilha de Etorofu, no dia 22. Foi lá que permaneceram ancoradas em completo segredo. 4 dias depois, em 26 de novembro, às 6 horas da manhã, logo após o colapso das negociações diplomáticas em Washington com a entrega da chamada Nota Hu, Yamamoto recebeu de Tóquio a ordem cifrada Niitaka Yama Nobori, ou seja, escalem o Monte Niitaka. Essa mensagem ativou a operação e a frota partiu imediatamente rumo às costas dos Estados Unidos. A rota escolhida foi uma travessia de 13 dias pelo gelado e remoto Pacífico Norte. As embarcações avançavam em formação sobre a latitude do paralelo 43, mantendo uma velocidade constante de 13 nós e beneficiando-se de um céu coberto por densas nuvens que ocultavam seus movimentos. Para garantir o sigilo absoluto, toda a transmissão por rádio foi suspensa e os operadores de telegrafia ficaram em terra, de onde continuaram a emitir sinais falsos com o objetivo de fazer o inimigo acreditar que a esquadra permanecia no Japão. Em 3 de dezembro, a frota cruzou a linha internacional de mudança de data e, no dia seguinte, reabasteceu em alto mar, uma operação crucial antes de mudar o rumo para sudeste e acelerar a marcha para 25 nós. Enquanto os navios de apoio e o encouraçado Nagato, navio almirante de Yamamoto, ficavam para trás, a maior parte da ofensiva avançava sob o comando do vice-almirante Chuichi Nagumo. Seu grupo era composto por 6 porta-aviões encarregados de lançar o ataque, cada um com suas respectivas esquadrilhas de combate. Essas unidades aéreas, cuidadosamente treinadas, estavam sob a coordenação tática de Minoru Genda e o comando direto do capitão Mitsuo Fushida, que durante a fase final da viagem finalmente revelaram aos pilotos o verdadeiro objetivo da missão: destruir a base naval de Pearl Harbor. A notícia foi recebida com euforia pelos aviadores japoneses. A confirmação de seu papel em um ataque surpresa contra a principal frota inimiga do Pacífico foi encarada como uma honra. No meio do convés e entre os preparativos de combate, ressoaram os gritos rituais de batalha: "Banzai, Banzai, Banzai!", uma demonstração do fervor com que se lançavam em uma operação que mudaria a história do conflito mundial. Às 9 horas da noite de 6 de dezembro de 1941, a poderosa frota combinada do Japão alterou seu rumo em direção ao sul, posicionando-se discretamente ao norte do arquipélago havaiano. A manobra foi realizada em absoluto sigilo, sem serem detectados por qualquer radar ou patrulha de reconhecimento, graças à escuridão e a uma densa camada de nuvens acima de 2.000 metros, servindo como um escudo natural. Enquanto isso, em terra firme, os moradores de Oahu viviam mais uma noite, completamente inconscientes do perigo iminente que se aproximava. Naquela noite de sábado, o ambiente em Honolulu era descontraído e festivo. Longe do estrondo dos campos de batalha que assolavam a Europa, e sem saber que o exército alemão enfrentava os soviéticos nos arredores de Moscou, os cidadãos americanos no Havaí dedicavam-se ao lazer. Bares cheios, salões de baile animados e ruas tranquilas refletiam uma comunidade imersa na rotina de fim de semana. Nem os soldados destacados nas bases militares, nem a população civil imaginavam que estavam a poucas horas de se tornar protagonistas de um evento que abalaria o mundo inteiro. O céu, que até então havia sido testemunha silenciosa de dias pacíficos, logo se encheria de fogo e destruição. O coração do Pacífico estava prestes a se tornar o epicentro de uma nova fase da guerra global. Assim, enquanto os porta-aviões japoneses preparavam seus convéses para o lançamento das esquadrilhas de ataque, em Oahu reinava a despreocupação. Não havia sirenes, nem alarmes, nem sensação de ameaça. O plano dos Estados Unidos para enfrentar a ameaça do eixo. A base naval de Pearl Harbor estava situada ao sul da ilha de Oahu, próxima à capital Honolulu e adjacente à localidade de Pearl City. Essa área, transformada em ponto militar estratégico,
Aproveitava uma lagoa natural como abrigo para a frota, no centro da qual encontrava-se o Slot Ford, conectado por um extenso canal curvado que passava ao lado dos estaleiros e tanques de combustível da empresa Farm Tank Company, desaguando finalmente no Oceano Pacífico através da Baía de Mâmala. No entanto, as forças navais não eram as únicas presentes no arquipélago. Também havia instalações do Exército dos Estados Unidos, unidades do Corpo de Fuzileiros Navais, membros da Guarda Territorial do Havaí e bases aéreas da Força Aérea, contando com 6 aeródromos distribuídos estrategicamente: Wheeler, Hickam, Bellow, Halewa, Ewa e o Porto Hidroviário de Cainhoe. O almirante Husband E. Kimmel, à frente da Frota do Pacífico, CINCPAC, era responsável pela segurança de Pearl Harbor diante de um possível ataque japonês, mas não conseguiu antecipar o iminente, assim como o general Walter Short, responsável pela defesa terrestre de Oahu, nem seus superiores em Washington ou no Departamento da Marinha. Embora a inteligência naval tenha interceptado e decodificado várias comunicações inimigas, não houve consenso sobre se o ataque ocorreria no Havaí, nas Filipinas, no Canal do Panamá ou em outro ponto do Pacífico. Mesmo quando se soube que a frota japonesa havia deixado seus portos, não foram tomadas medidas defensivas decisivas. No dia 3 de dezembro, também não se reagiu ao conhecimento de uma reunião secreta na Europa entre oficiais japoneses, alemães e italianos. E no dia 6 de dezembro, véspera do ataque, a base ainda não possuía redes anti-torpedo, os radares instalados funcionavam com falhas, os quase 160 mil residentes japoneses de Oahu não estavam sendo monitorados e os aviões estavam colocados lado a lado nos aeródromos, facilitando sua destruição em massa em caso de bombardeio. Ironicamente, a única vantagem americana foi circunstancial. Os porta-aviões USS Enterprise, USS Lexington e USS Saratoga, alvos prioritários para os japoneses, não estavam na base naquele dia, mas navegavam pelo Pacífico. A Frota do Pacífico dos Estados Unidos em Pearl Harbor contava com 80 navios, incluindo 9 couraçados, 8 cruzadores, 32 destroyers e 11 dragadores de minas. Havia também 3 submarinos, 4 porta-hidroaviões, 1 canhoneiro, 2 petroleiros, 4 navios auxiliares, 3 navios de reparo e 5 barcaças. Além dos navios da Frota do Pacífico, as forças americanas contavam com um contingente terrestre de 43 mil homens, incluindo marinheiros e soldados. A maioria pertencia às divisões de infantaria número 24 e 25, conhecidas como Taro e Tropic Lightning, do Exército dos Estados Unidos. Quanto às defesas antiaéreas, havia 1.107 peças disponíveis, incluindo 16 canhões de 76 milímetros distribuídos em 12 baterias. Também havia 26 peças de artilharia costeira, com diversos calibres: 4 canhões de 406 milímetros, 2 de 305 milímetros, 8 de 203 milímetros e 12 de 155 milímetros. O componente aéreo estava igualmente preparado, com um total de 390 aviões de diferentes modelos operacionais. Entre eles estavam caças Curtiss P-40 Warhawk e Bell P-39 Aira Cobra, bombardeiros pesados, Boeing B-17 Flying Fortress, aviões torpedeiros, Volt SB, 2 Vindicator, transportes Douglas C-47 Dakota e patrulhas anfíbias, Consolidated PBA e Catalina. Esta força combinada de terra, mar e ar refletia o peso militar dos Estados Unidos no Pacífico às vésperas do ataque japonês. O ataque a Pearl Harbor. A cerca de 275 milhas náuticas de Oahu, nas coordenadas 261 graus de latitude norte e 158 graus de longitude oeste, os navios da frota combinada japonesa ancoraram perto do arquipélago havaiano na mudança de dia entre 6 e 7 de dezembro de 1941. Durante a madrugada, os pilotos japoneses, já acordados, fizeram suas últimas orações diante de pequenos altares dedicados às suas divindades protetoras e colocaram na testa o tradicional lenço hachimaki, decorado com o sol radiante. No mastro do porta-aviões Akagi foi hasteada uma bandeira histórica, a mesma que havia tremulado na vitória do almirante Heihachiro Togo sobre a frota russa em 21 de maio de 1905, na famosa Batalha de Tsushima.
Após esse momento cerimonial, os aviadores se reuniram no convés, onde compartilharam goles de saquê antes de se dirigirem às suas aeronaves. Uma vez a bordo, acomodaram-se em suas cabines, ligaram os motores e se prepararam para decolar. Às 6 horas da manhã, iniciou-se a decolagem em cadeia dos 214 aviões que compunham a primeira onda, sob o comando do comandante Mitsuo Fuchida. Das coberturas, centenas de marinheiros japoneses formavam filas, despedindo os pilotos com vivas de Banzai, Banzai. Finalmente, por volta das 6h15, os 43 caças Mitsubishi Zero, 51 bombardeiros em mergulho, Aichi D3 Aval e 120 torpedeiros. Nakajima B-5N desapareceram no céu, exatamente quando os primeiros raios do sol nascente iluminavam o horizonte. Enquanto os 214 aviões da primeira onda, liderada pelo capitão Mitsuo Fuchida, avançavam em direção ao alvo, outro ataque japonês se desenvolvia debaixo d'água. Ao sul de Oahu, surgiram 5 submarinos de longo alcance: I-16, I-18, I-20, I-22 e I-24, pertencentes à unidade especial de ataque sob as ordens do capitão Sasaki Hankyu e do tenente Naoji Iwasa. Cada um desses submarinos liberou um mini-submarino de bolso, identificados como Ha-16, Ha-18, Ha-19, Ha-20 e Ha-22, cuja missão era infiltrar-se pela Baía de Mamala, avançar silenciosamente pelo canal e alcançar submersos a lagoa de Pearl Harbor. No entanto, o plano secreto rapidamente falhou. Às 6h45 da manhã, o destroyer americano USS Ward detectou um periscópio em movimento. Sem hesitar, abriu fogo e conseguiu afundar 2 dos pequenos submarinos japoneses, Ha-19 e Ha-20. Os demais também não conseguiram cumprir o objetivo. O Ha-16 sofreu uma falha técnica e nunca mais foi visto. O Ha-18 foi interceptado e destruído por lanchas patrulha na lagoa de Kerry, e o Ha-22 foi atingido por cargas de profundidade lançadas pelos Dragamines USS Zane e USS Perry. Nesse último incidente, o oficial japonês Kazuo Samaki foi capturado vivo, tornando-se o primeiro prisioneiro japonês feito pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, após ser preso pelo soldado havaiano David Akui. Apesar da gravidade dos acontecimentos e do fato de que vários submarinos inimigos foram detectados, ninguém informou o almirante Husband Kimmel sobre a intrusão até às 7h12 da manhã. Naquele exato momento, o comandante da Frota do Pacífico estava alheio a tudo, jogando despreocupadamente no clube de golfe. Na estação de inteligência de Bainbridge Island, localizada em Washington, D.C., os criptoanalistas das Forças Armadas dos Estados Unidos conseguiram decifrar parte das comunicações da embaixada japonesa usando o conhecido Código Púrpura. Entre as mensagens interceptadas estava uma extensa nota de 14 seções e cerca de 5.000 palavras, instruindo o embaixador Kishisaburo Nomura de que as conversas diplomáticas haviam sido encerradas e que ele deveria proceder imediatamente à destruição de todo o material classificado, incluindo as chaves cifradas. Essa manobra pretendia dar a impressão de que o Japão agia de acordo com o direito internacional, tentando antecipar possíveis acusações do Tribunal de Haia por crimes contra a paz. Paradoxalmente, os próprios japoneses não foram capazes de decifrar e processar totalmente sua própria mensagem a tempo, demorando cerca de 35 minutos devido ao alto nível de codificação. Pelo contrário, os americanos não apenas conseguiram decifrá-la antes, como já a haviam traduzido por volta das 7h30 da manhã em Pearl Harbor, 1 da tarde na costa leste, o que permitiu notificar o almirante Harold Stark, que naquele momento se encontrava no Departamento da Marinha. Mesmo assim, o alerta não chegou a tempo às forças estacionadas no Havaí. Entre procedimentos burocráticos e a dificuldade de contactar rapidamente o secretário de Estado Cordell Hull, o aviso só foi transmitido à Frota do Pacífico 105 minutos depois, quando o ataque japonês às ilhas já havia começado. Uma das falhas mais significativas na defesa americana antes do ataque a Pearl Harbor ocorreu às 7h40 da manhã, quando o radar da estação Opana, localizada em Punta Curracu, captou em sua tela uma densa formação de aeronaves a uma distância de 132 milhas náuticas.
Imediatamente, o soldado de segunda classe George Elliot, junto com seu colega Joseph Lockhart, comunicou-se com o Centro de Defesa Aérea em Fort Shafter para relatar a avistamento em comum. No entanto, na primeira tentativa, ninguém respondeu, pois o pessoal estava tomando café da manhã. Na segunda ligação, finalmente foi atendido pelo tenente Kermit Tyler, que minimizou o relatório, assegurando que provavelmente se tratava de um esquadrão de bombardeiros B-17 vindos da Califórnia, respondendo com uma frase que se tornaria tristemente célebre: "Esqueça. Forget it." Pouco depois, enquanto os primeiros aviões japoneses cruzavam os céus do norte de Oahu, perto de Haleiwa, um avião civil foi interceptado por um caça Mitsubishi Zero. A bordo estavam o advogado Roy Vitusek e seu filho Martin, que foram forçados a desviar do ataque. Sem compreender o que estava acontecendo e acreditando se tratar de uma manobra de treinamento mal executada por suas próprias forças, ao aterrissarem, apresentaram uma queixa formal à Força Aérea, exclamando indignados: "Estão loucos! Devem estar bêbados! Estão praticando com munição real!" Esta reação refletia a confusão generalizada que reinava nas ilhas naquele fatídico dia. Às 7h45 da manhã, a primeira onda aérea sob o comando do capitão Mitsuo Fushida já sobrevoava a ilha de Oahu. Os caças Zero se deslocavam pelo vale próximo à cordilheira de Koolau. Os bombardeiros em mergulho Aishival atravessavam a vegetação densa que cobria os vulcões dos montes Waianae, e os aviões torpedeiros avançavam rente à costa oeste para depois virar para o leste na altura do Ponta Barbers. 5 minutos depois, às 7h50, os pilotos japoneses avistaram claramente a lagoa de Pearl Harbor, enquanto alguns marinheiros e oficiais em terra os observavam sem suspeitar, acreditando que se tratava de aeronaves aliadas. Um enfermeiro do encouraçado USS Califórnia, ao ver os aviões, chamou seu companheiro surpreso, exclamando: "Olha isso! Parece que um porta-aviões russo chegou com aviões que têm círculos vermelhos nas asas", confundindo o emblema do sol nascente japonês com a estrela soviética. Aproveitando este completo desconcerto e a total falta de preparação defensiva, a aviação japonesa recebeu a ordem final para iniciar o ataque exatamente às 7h55 da manhã, horário local do Havaí. Naquele instante eram 13h40 em Washington, D.C. e 7 da noite em Londres. O sinal foi breve, mas histórico. Tora, tora, tora. O código que confirmava que haviam conseguido surpreender completamente o inimigo. Minutos depois, exatamente às 7h55, a ofensiva se materializou com as primeiras explosões. Bombas e torpedos atingiram a frota americana ancorada em Pearl Harbor. Os marinheiros, surpresos e ainda sonolentos, viram as balas assobiando ao redor e várias embarcações sacudindo violentamente com as explosões. Em questão de segundos, os soldados que ainda dormiam ou estavam afetados pela ressaca do sábado foram despertados pelos estrondos, pelas sirenes ensurdecedoras e pelos alto-falantes que gritavam sem ambiguidades: "Ataque aéreo não é um exercício." Assim começava o dia que mudaria a história. Enquanto os navios americanos começavam a ser atacados sem aviso prévio na lagoa de Pearl Harbor, esquadrões aéreos japoneses se posicionaram em vários pontos estratégicos da ilha de Oahu. Aeródromos-chave como Wheeler, Hickam, Ewa, Kaneohe, Bellow e Ford foram alvos de intensos bombardeios. Os hangares, quartéis, torres de controle e outras instalações foram destruídos sob fogo inimigo, enquanto os pilotos que tentavam alcançar seus aviões eram fuzilados no chão. Os aparelhos, estacionados em fileiras nas pistas, mostraram-se especialmente vulneráveis. Ao ser atingido um único avião, as explosões se encadeavam até transformar toda a fileira em uma massa de metal retorcido, com chamas alimentadas pelo combustível derramado no pavimento. A defesa foi quase inexistente. Muitas das baterias antiaéreas estavam cobertas com lonas ou sem munição, levando a cenas desesperadas, como a de um fuzileiro naval que, impotente, disparou sua pistola contra um caça Zero pilotado pelo tenente Yoshio Shiga. A ausência de oposição permitiu aos atacantes destruir mais de 100 aviões americanos, incluindo um bombardeiro B-17 de 4 motores que acabara de chegar da Califórnia e foi atingido antes de tocar o solo. Ainda assim, outro B-17 conseguiu abater um caça inimigo de sua torre traseira, conseguindo uma pequena, mas simbólica retaliação.
Enquanto isso, sobre a lagoa, o encouraçado USS Oklahoma tornou-se um dos primeiros alvos dos torpedeiros Nakajima B-5N. 5 torpedos atingiram seu casco abaixo da linha de flutuação, provocando uma entrada massiva de água. Em poucos minutos, o navio começou a inclinar-se enquanto os caças inimigos o bombardeavam com fogo de metralhadora e os marinheiros saltavam na água para tentar se salvar. O processo foi tão rápido que muitos não conseguiram escapar a tempo. O navio acabou virado completamente, deixando suas hélices expostas, levando à morte 429 homens presos sob a estrutura colapsada. O próximo golpe devastador atingiu o encouraçado USS Arizona, ancorado entre o Ilhéu Ford e o navio de reparos USS Vestal. Um torpedo lançado por um Nakajima B-5N atingiu seu lado, causando danos menores. Mas foi uma bomba lançada de grande altitude por um bombardeiro Aishival que se mostrou letal. O projétil penetrou na coberta dianteira, atravessou a área da cozinha e detonou diretamente sobre o compartimento de munições. A explosão resultante foi catastrófica, arrancando completamente a torre número 4 e matando toda a sua tripulação, incluindo o contra-almirante Isaac Kidd. O navio partiu-se em 2 e ambas as seções afundaram rapidamente, levando à morte 1.103 tripulantes. Foi uma das cenas mais trágicas de todo o dia. Na extremidade sul do Ilhéu Ford, o encouraçado USS Califórnia foi alvo direto da aviação japonesa, que conseguiu atingi-lo com 2 torpedos e uma bomba de 250 quilos. Um dos projéteis provocou uma explosão no paiol de munição, desencadeando um incêndio incontrolável que rapidamente levou ao naufrágio do navio. Mais de 100 marinheiros perderam a vida no desastre. Um pouco mais ao nordeste, outro navio de guerra, o USS West Virginia, também foi atacado. Apesar de não estar preparado para repelir a ofensiva, um ato de coragem destacou-se no caos. O cozinheiro afro-americano Doris Miller, sem treinamento prévio em armamento, assumiu uma metralhadora e conseguiu derrubar 2 aviões inimigos. Sua façanha lhe valeu a Cruz da Marinha, tornando-o o primeiro cidadão negro a recebê-la. No entanto, sua coragem não pôde impedir que o West Virginia fosse atingido por 3 torpedos abaixo da linha de flutuação. Envolvido em chamas, o encouraçado afundou e 105 tripulantes morreram no ataque. A cidade de Pearl City também foi vítima do bombardeio. Os pilotos japoneses, acreditando que se tratava de uma área militar, lançaram bombas e dispararam contra a população civil, causando pânico e destruição. A isso somaram-se trágicos erros das defesas antiaéreas dos Estados Unidos, que, ao tentar repelir os invasores, acabaram atirando por engano em residências civis e até na capital, Honolulu. As consequências foram devastadoras: dezenas de casas desabadas, prédios danificados e um total de 68 civis mortos. Entre eles estava Janet Ota, uma bebê de apenas 3 meses de idade, nascida em setembro de 1941, que se tornou a vítima mais jovem do ataque. No meio desse desastre, o almirante Husband Kimmel, que acabara de sair do clube de golfe, viveu um episódio incomum. Foi atingido no peito por um fragmento de granada rebatido, mas felizmente o impacto não lhe causou ferimentos. Sua sobrevivência, quase milagrosa, contrastava com a magnitude do desastre que ocorria ao seu redor. Após sobrevoar Pearl City, 6 torpedeiros Nakajima B-5N dirigiram-se para o setor norte da lagoa de Pearl Harbor, onde concentraram seu ataque em outros grandes navios americanos. Um dos primeiros alvos foi o encouraçado USS Utah, que recebeu 2 impactos diretos na quilha, provocando seu tombamento e posterior naufrágio, causando a morte de 52 tripulantes. Pouco depois, outro torpedo atingiu o cruzador USS Raleigh, causando danos graves e provocando a inundação de vários compartimentos. Felizmente, toda a tripulação foi evacuada a tempo e não houve vítimas. Já o dragaminas USS Ogala não teve tanta sorte, sendo afundado por outro dos torpedeiros atacantes. Após completar este segundo ataque, a primeira onda japonesa retirou-se de Oahu às 8h25 da manhã. Do seu avião, o capitão Mitsuo Fushida comunicou com entusiasmo ao almirante Isoroku Yamamoto: missão cumprida. Enquanto isso, na capital dos Estados Unidos, a mensagem interceptada pelos decifradores do Código Púrpura, proveniente da Embaixada do Japão, foi entregue ao presidente Franklin D. Roosevelt na Casa Branca.
Pouco depois, os diplomatas japoneses Saburo Kuruzu e Kichisaburo Nomura dirigiram-se ao escritório do secretário de Estado, Cordell Hull, para entregar oficialmente a declaração de guerra. No entanto, Hull já estava ciente do que acontecia no Havaí há quase uma hora e, furioso com o que considerou uma manobra desleal, respondeu com firmeza: "Em meus 50 anos no serviço público, nunca havia lido um documento tão cheio de falsidades, infâmias e mentiras." Às 8h54 da manhã daquele mesmo dia, surgiu sobre Pearl Harbor a segunda onda do ataque japonês, composta por 170 aviões sob o comando do oficial Shigekazu Shimakaze. O grupo era formado por 36 caças, 54 torpedeiros Nakajima B, 5N e 80 bombardeiros em mergulho Aishival. O primeiro navio a sofrer as consequências foi o USS Tennessee. Nem todos os navios pertencentes à frota do Pacífico dos Estados Unidos foram afundados durante o ataque aéreo japonês a Pearl Harbor. Embora muitos dos que conseguiram permanecer à tona tenham sofrido danos tão severos que ficaram fora de serviço por longos períodos. Esse foi o caso do encouraçado USS Pennsylvania, que estava em doca seca quando uma bomba o atingiu, provocando a morte de 18 tripulantes e causando grandes danos à sua estrutura. Situação semelhante ocorreu com o USS Maryland, que recebeu o impacto de 2 projéteis, resultando em 4 baixas e danos significativos. O cruzador USS Helena também foi atingido por um torpedo lançado por um Nakajima B-5N, provocando uma grave inundação em suas caldeiras e deixando 20 mortos, enquanto o cruzador USS Honolulu foi afetado em menor grau, mas igualmente ficou fora de combate. De forma inesperada, alguns aviões da Força Aérea conseguiram decolar durante a segunda onda japonesa. No entanto, a maioria dessas tentativas terminou em tragédia. Pilotos como Hans Christiansen, George Whiteman, Gordon Sterling e John Daines morreram em combate após serem abatidos. Apenas Samuel Bishop conseguiu sobreviver, embora sem derrubar nenhuma aeronave inimiga. Situação semelhante vivenciaram os pilotos de 18 bombardeiros em mergulho Dauntless SBD Douglas, que retornavam da ilha de Wake a bordo do porta-aviões USS Enterprise. 5 dessas aeronaves foram destruídas em voo ou ao tentar pousar. Apesar de tudo, houve episódios notáveis de coragem aérea. 2 aviadores, Philip Rasmussen e Harry Brown, pilotando antigos caças P-36 Hawk, conseguiram abater um caça-0 e um torpedeiro Nakajima B-5N, respectivamente. Ainda assim, o feito mais notável foi protagonizado pelos tenentes Kenneth Taylor e George Welsh, que, pilotando seus P-40 Warhawk em formação coordenada, conseguiram abater 7 aviões inimigos sobre os céus de Oahu, tornando-se os grandes heróis do ar durante aquele dia trágico. A última manobra significativa durante o ataque à Baía de Pearl Harbor foi realizada pelo encouraçado USS Nevada. Após ligar seus motores, o navio tentou abrir caminho pelo canal com a intenção de alcançar águas abertas no Oceano Pacífico. No entanto, uma esquadrilha de bombardeiros em mergulho, Aishival, detectou o navio e começou a atacá-lo pelo ar. Para evitar ser afundado no meio do canal, o que teria bloqueado completamente a entrada e saída do porto, a tripulação do USS Nevada realizou uma manobra de emergência, virando rapidamente em direção à costa ocidental da ilha Ford. Apesar desse esforço, a embarcação foi atingida por 5 bombas e um torpedo, provocando incêndios a bordo e danos estruturais graves. O fogo se espalhou rapidamente e, diante do risco de uma explosão maior, foi dada a ordem de evacuar. Muitos marinheiros se lançaram à água em uma tentativa desesperada de se salvar. O navio acabou encalhando na margem, totalmente inutilizado para o combate. O saldo final da ação foi trágico. 60 membros da tripulação perderam a vida. Às 10h40 da manhã de 7 de dezembro de 1941, a segunda onda do ataque aéreo a Pearl Harbor terminou oficialmente. Concluída a operação, os aviões retornaram aos respectivos porta-aviões da frota combinada japonesa. Naquele momento, o capitão Mitsuo Fuchida propôs imediatamente lançar uma terceira ofensiva, argumentando a urgência de destruir os tanques de combustível da empresa Farm Tank, cuja eliminação teria deixado a frota do Pacífico dos Estados Unidos completamente paralisada. No entanto,
Apesar do entusiasmo de vários oficiais, o vice-almirante Chuichi Nagumo tomou uma decisão diferente. Demonstrando uma atitude muito mais cautelosa, rejeitou a proposta de continuar o ataque. Preocupado com a possibilidade de uma contraofensiva submarina que pudesse ameaçar seus porta-aviões, Nagumo concluiu que a missão já havia cumprido seus objetivos principais e ordenou rumar para o Nordeste, iniciando o retorno ao Japão, encerrando assim um dos capítulos mais impactantes do conflito no Pacífico. Nos Estados Unidos, às 2h26 da tarde em Washington, D.C., o rádio transmitia ao vivo o jogo de beisebol entre os Dodgers e os Giants de Nova York, quando, inesperadamente, um locutor interrompeu a transmissão com uma mensagem urgente. Desculpem, amigos, acabei de receber informações de que os japoneses estão bombardeando Pearl Harbor. Não tenho mais detalhes. Só se sabe que estão atacando nossos navios. Espero sinceramente que não seja verdade. A uma curta distância desse evento esportivo, no Carnegie Hall, onde a orquestra interpretava a Sinfonia número 1 de Dmitri Shostakovich sob a batuta de Arthur Rodzinski. A música parou abruptamente após a confirmação das notícias alarmantes. O Japão lançou um ataque contra Pearl Harbor. Do outro lado do Atlântico, às 9 da noite, hora do Reino Unido, o primeiro-ministro Winston Churchill jantava ao lado do embaixador americano John Winant e do assessor militar Averell Harriman, quando o mordomo Frank Sawyer entrou na sala e ligou o rádio. Os três ouviram atônitos que os Estados Unidos acabavam de ser atacados por forças japonesas. Mesmo da Alemanha, a notícia gerou reações imediatas. O ministro das Relações Exteriores nazista, Joachim von Ribbentrop, telefonou com entusiasmo para Roma para acordar seu homólogo italiano, Galeazzo Ciano, e anunciar com júbilo que a frota do Pacífico dos Estados Unidos havia sido praticamente destruída. O mundo inteiro começava a perceber que a guerra havia atingido um novo e perigoso nível. No dia seguinte ao ataque a Pearl Harbor, um evento que passaria à história como o Dia da Infâmia, em 8 de dezembro de 1941, o presidente Franklin Delano Roosevelt dirigiu-se solenemente ao Congresso dos Estados Unidos para solicitar formalmente a declaração de guerra contra o Império do Japão. Em seu discurso, proferiu as seguintes palavras: "Ontem, 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos da América foram atacados de forma súbita e deliberada por forças aéreas e navais do Império do Japão. Está claro que a preparação desta ofensiva começou semanas atrás. Durante todo esse período, o governo japonês tentou conscientemente nos enganar por meio de falsas promessas e declarações de paz. O ataque às ilhas do Havaí causou enormes danos às nossas forças militares. Com profundo pesar, devo informar que mais de 2.000 cidadãos americanos perderam a vida. Embora superar esta agressão planejada seja um grande desafio, o povo americano, empregando toda a sua força e determinação, alcançará finalmente a vitória completa. Por esta razão, e diante desta vil agressão não provocada, solicito ao Congresso que declare formalmente o estado de guerra. Os Estados Unidos ingressaram na Segunda Guerra Mundial após sofrerem um golpe militar devastador com a destruição de uma parte significativa de sua frota do Pacífico. Por pura coincidência, os 3 porta-aviões principais, o USS Enterprise, USS Lexington e USS Saratoga, não se encontravam em Pearl Harbor durante o ataque e conseguiram evitar o desastre. Também foram preservadas as instalações-chave de abastecimento de combustível e a base de submarinos, devido à decisão do vice-almirante Chuichi Nagumo de não executar uma terceira onda de ataques. No entanto, o saldo foi desastroso. A maioria dos encouraçados foi destruída ou inutilizada. Mais da metade da aviação foi aniquilada, inúmeras embarcações menores foram danificadas ou afundadas, e os danos às infraestruturas, somados às consideráveis baixas humanas, deixaram as forças americanas em uma situação crítica. O resultado imediato foi a ascensão fulminante da Marinha Imperial Japonesa como potência dominante no Pacífico. Com seus principais rivais enfraquecidos, o Japão encontrou o caminho livre para expandir-se com total liberdade por vastas regiões do Sudeste Asiático e Oceania, consolidando sua hegemonia regional durante os primeiros meses do conflito. Durante o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos sofreram um total de 3.650 baixas, das quais 2.403 foram mortes confirmadas.
Entre os falecidos estavam 2.335 membros das Forças Armadas, incluindo 2.008 marinheiros, 218 soldados do Exército e 109 fuzileiros navais e 68 civis. Além disso, 1.247 pessoas ficaram feridas. Em termos de perdas navais, 11 embarcações foram completamente afundadas ou destruídas. Entre elas estavam 6 couraçados: USS Arizona, USS Oklahoma, USS Califórnia, USS West Virginia, USS Nevada e USS Utah. O cruzador USS Raleigh, os destroyers USS Shaw, USS Cassin e USS Downs, o Dragamine USS Ogala e o navio de reparos USS Vestal. Outras 7 unidades também foram gravemente danificadas, incluindo 3 couraçados, USS Tennessee, USS Maryland e USS Pennsylvania, 3 cruzadores, USS Raleigh, USS Helena e USS Honolulu, e o porta-hidroaviões USS Curtis. No que diz respeito à aviação, a destruição foi igualmente severa. Um total de 191 aeronaves ficaram totalmente inutilizadas, 188 pertencentes às Forças Armadas e 3 civis, enquanto outras 159 ficaram danificadas e fora de operação. Por parte do Império do Japão, as perdas foram significativamente menores, embora não inexistentes. Registrou-se a destruição de 29 aviões no total, 9 caças, 15 bombardeiros em mergulho e 5 torpedeiros. Além disso, os 5 mini-submarinos enviados foram afundados. Quanto às baixas humanas, o Japão perdeu 65 homens, incluindo 55 aviadores e 9 submarinistas, além de registrar um único prisioneiro capturado pelas forças americanas. Ao contrário das potências aliadas que receberam a notícia do ataque a Pearl Harbor com choque, no Japão a ofensiva foi celebrada com euforia, assim como nas demais nações do eixo. 4 dias depois, em 11 de dezembro de 1941, o chanceler Adolf Hitler apresentou-se diante de uma plateia eufórica no Reichstag, em Berlim, para anunciar que a Alemanha vinculava seu destino ao do Império do Sol Nascente, declarando formalmente guerra aos Estados Unidos. Na Itália, Benito Mussolini reuniu suas camisas negras na Praça Veneza, onde também proclamou o início das hostilidades contra a América do Norte, enquanto a multidão o aclamava, gritando "Duce, Duce!". No entanto, nem todos compartilhavam desse entusiasmo. O almirante Isoroku Yamamoto, arquiteto do ataque ao Havaí e profundo conhecedor do poder econômico e industrial dos EUA após ter vivido lá, reagiu com preocupação. Com tom sombrio, expressou uma frase que ficaria para a história: "Temo que despertamos um gigante adormecido e o obrigamos a tomar uma decisão aterradora." A entrada do Japão e dos Estados Unidos no conflito marcou um ponto de inflexão que transformou a Segunda Guerra Mundial em uma guerra verdadeiramente planetária. A partir desse momento, os combates se espalharam por todos os cantos do globo, travando batalhas em cenários tão diversos quanto as geladas águas do Ártico, os atolões das Ilhas Salomão, os desertos do norte da África e os campos devastados da Europa. Com a abertura da Frente do Pacífico, também chamada de Guerra do Pacífico, o conflito expandiu-se para territórios do leste asiático, China, sudeste asiático e Oceania, envolvendo países de toda a América, do Canadá ao Brasil. Essa escalada global teria um custo humano devastador. Ao término, em 1945, o total de mortos ultrapassaria 35 milhões.